Arena 3, de Morgan Rice. Capítulo 1. Luto contra a correnteza, com os meus pulmões prestes a explodir, desesperado para respirar. Tento me impulsionar para a superfície, chutando furiosamente, buscando a luz do sol. Não sei onde estou e nem como cheguei aqui, mas sei que não consigo respirar e que não posso aguentar por mais tempo. Com um último chute, finalmente consigo emergir. Ofego, engolindo o ar, nunca tendo me sentido tão morto e tão vivo ao mesmo tempo. Enquanto me equilibro, em um rio em movimento rápido, vejo alguém parado na margem olhando para mim. Antes que uma onda se quebre sobre minha cabeça, percebo quem é. É meu pai. Ele está vivo e está me observando. No entanto, seu rosto é duro, duro demais. Não há calor nele, embora ele nunca tenha sido exatamente afetuoso. Empurro-me novamente para a superfície, lutando com força contra a correnteza. Pai! Grito. Pai, me ajude! Estou transbordando de alegria por vê-lo, mas não há qualquer emoção em seu rosto. Finalmente, ele fecha a mandíbula. Você pode fazer melhor do que isso, soldado. Quero ver você lutar. Meu coração se contrai. Olho ao redor desnorteada, e então vejo fileiras de espectadores atrás de mim. Biovítimas, com os rostos completamente desfigurados. Estão cobertos de sangue. Dou um passo para trás horrorizada, quando a multidão começa a cantar. Luta! 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 De repente percebo, estou em outra arena. O chão é feito de água. É como se eu estivesse dentro de um enorme aquário, com todos os espectadores das arquibancadas acima gritando e cantando pela minha morte. Meu instinto de luta desperta, e piso com toda a força que tenho, tentando me manter em cima da superfície. Grito em silêncio, mas nenhum som sai da minha boca. Então, sinto uma mão gelada agarrar meu tornozelo debaixo da água, tentando me puxar para o fundo. Olho para baixo e me surpreendo ao ver, sobre a água cristalina, um rosto que nunca imaginei voltar a encontrar. Logan, ele está vivo. Como é possível? Ele segura meu tornozelo com força de um tomo de bancada. Seus olhos estão fixos nos meus, enquanto me arrasta cada vez mais para as profundezas. Lute! Grita meu pai. A multidão se une enquanto sou arrastada para baixo. Posso ouvir seus cantos debaixo da água, com um tambor tribal batendo em meu crânio. Em pânico, chuto e me contorço tentando escapar do pesadelo que se desenrola diante dos meus olhos. A água faz tudo parecer em câmera lenta. E olho para Logan, sua mão esguinchar agarrando meu tornozelo e seu olhar triste ainda fixa em mim. Ele me olha com tristeza, como se percebesse que se agarrar a mim seria para me matar. Eu te amo, ele diz, sua voz marcada pela dor. Então ele solta, se afasta e desaparece rapidamente nas profundezas negras. Grito tão alto que acordo. Sento-me ereta, meu coração bate rápido no peito que parece que vai explodir. Estou tremendo por todo o corpo. Toco meu corpo inteiro, como se verificasse se é real. Minha pele está úmida ao toque e estou encharcada de suor frio. Cambaleio de horror do sonho. Espero um longo tempo até que os batimentos do meu coração diminuam. Só então percebo que não tenho ideia de onde estou. Escuto imediatamente, em alerta, tentando desesperadamente me lembrar. E ouço um leve som de bip. Sinto o cheiro de antisséptico no ar. Olho ao redor e descubro que estou em uma espécie de hospital. O amanhecer está chegando, lançando uma luz vermelha pálida sobre as paredes limpas. E quando olho em volta, vejo que estou deitado em uma cama, com um cobertor sobre mim e um travesseiro na minha cabeça. Sinto um puxão de braço e olho para o lado, vendo um soro intravenoso enquanto uma máquina à esquerda emite o bip em ritmos de batimentos cardíacos. Toda a cena parece inacreditável. Um lugar tão tranquilo, tão limpo, tão civilizado. Sinto como se estivesse voltado no tempo para o mundo antes da guerra. Não posso deixar de pensar que estou tendo outro sonho, e meio que espero que se transforme em outro pesadelo que despedaça a minha alma. Com cautela, sento-me na cama, surpreso por encontrar minhas pernas firmes sobre mim. Esfrega a ferida pungente sobre a minha perna, da mordida da cobra que recebi na Arena 1.
e agora está quase curada. Então é real. O soro preso em um suporte de metal com rodas. Eu me agarro a ele e puxo em direção à janela comigo. Abro as persianas e, enquanto elas sobem, observo a vista e suspiro. Ali, estendida diante de mim, encontra-se uma vila perfeitamente preservada. Parece intacta, sem danos da guerra. Todos os edifícios estão intactos, suas janelas limpas e brilhantes. Não há prédios bombardeados, nem carcaças de carros abandonados e enferrujados. Então meu coração acelera quando vejo que há pessoas circulando, saindo de edifícios que parecem casas, seguindo suas ruas por ruas pavimentadas, em direção a campos e currais. Elas parecem despreocupadas, limpas, bem alimentadas e vestidas. Até vejo um sorriso. Pisco várias vezes me perguntando se estou sonhando. Não estou. Não estou. Um onda de esperança me invade quando penso na cidade abaixo que existe no Canadá, a única que Charlie e Logan acreditam que existia. E chegamos aqui. E então eu penso nos outros. Percebo que estou completamente sozinha nessa sala de hospital. Me viro e, claro, não vejo nenhum sinal de Charlie nem de Ben, e nem de Bri. O medo toma conta de mim. Corro até a porta e a encontro trancada. Em pânico, me pergunto se sou uma prisioneira. Quem quer que me tenha colocado aqui decidiu me prender. E isso não é um bom sinal. Exatamente quando eu estou sacudindo a maçaneta e batendo freneticamente na porta, ela se abre e eu recuo cambaleando com um pequeno grupo de pessoas que entra. Eles usam uniformes estranhos e há algo militarista na maneira como eles se movem ao entrar no quarto com uma eficiência brutal. General Rice, diz uma mulher, apresentando-se enquanto ela levanta a mão com a saudação. Percebo o seu sotaque canadense. E você é? Ela exige. Brooke, digo. Brookmore, diz minha voz. Minha voz soa assustada e ofegante, mais fraca do que eu gostaria. Brooke? Repete ela, assentindo. Fico parada, atordoada, sem saber o que está acontecendo. Onde estou? Pergunto. Fort Knox, ela responde. Quebec. Quase não consigo respirar. É verdade, nós conseguimos. Como? Gaguejo. Como vocês existem? A General Rice me olha sem expressão. Somos desertores dos exércitos americanos e canadenses. Saímos da guerra porque nenhum de nós queria fazer parte dela. Não posso deixar de pensar amargamente em meu pai, na maneira como ele se ofereceu para se juntar à guerra antes mesmo de ser convocado. Talvez, se ele tivesse uma ideia como a General Rice e os outros soldados aqui, nunca teríamos passado por tudo que passamos. Talvez todos nós fôssemos uma família. Criamos uma sociedade segura aqui, continuou ela. Temos fazenda para cultivar alimentos e reservatórios de água. Não acredito. Sento-me na cama sobrecarregada, sentindo um alívio me invadir. Eu já tinha desistido de toda a esperança de estar em segurança algum dia, de voltar a viver a vida que não precisava lutar. Mas ela não está disposta a me dar tempo para saborear o momento. Temos algumas perguntas a você, Brooke, diz ela. É importante que saibamos onde você ouviu falar de nós e como nos encontrou. Permanecer fora de vista é primordial para a nossa sobrevivência, você entende? Respiro fundo. Por onde começou? Conto a história para a general e suas tropas, começando por Catskill, a casa que Bri e eu compartilhamos nas montanhas. Antes de ir para o trauma, passamos pelo trauma dos traficantes de escravos. Falo sobre como foi fugir da Arena 1, sobre resgatar as garotas que haviam sido sequestradas para se tornarem escravas sexuais. Ela me observou com uma expressão sombria enquanto minha história se desenrola. Nossa captura e nossa terrível experiência na Arena 2. A única coisa que eu deixo de fora é Logan. É doloroso demais até mesmo eu dizer seu nome. Onde estão os seus amigos? Perdão. Onde estão os meus amigos? Exijo quando termina. Minha irmã, ela está bem? Ela sentiu. Estão todos bem. Todos se recuperando. Precisamos falar com cada um de vocês por uma vez, separadamente. Espero que entenda o porquê. Assinto. Entendo. Eles precisavam ter certeza de que nossas histórias eram coerentes, de que somos genuínos e não espiões dos traficantes de escravos.
A desconfiança é a única coisa que mantém você vivo agora. Posso vê-los? Pergunto. Ela coloca a mão atrás das costas em posição que lembra o meu pai, que adotava há muito tempo. Ela era chamado de à vontade, embora não pareça nem um pouco relaxado. Pode, ela fala, com uma voz curta e sem emoção. Mas antes de levá-lo até eles, preciso que você se comprometa a nunca falar sobre o que vê aqui com ninguém. O segredo absoluto é a única maneira de Fort Knox sobreviver. Eu não vou falar, eu digo. Bem, responde ela, devo dizer que admiro sua coragem, tudo que você passou e seu instinto de sobrevivência. Não posso deixar de sentir uma onda de orgulho, embora meu pai nunca possa me ver e me dizer que está orgulhoso das minhas conquistas. Ouvir isso de uma general pode ser algo bom. Então, eu não sou uma prisioneira? Eu digo. A general balança a cabeça e abre a porta para mim. Você é livre para ir. Com a minha fina bata de hospital, começo a dar pequenos passos pelo corredor. A general Rice e seus soldados me escoltam, e um deles cuidando do soro para mim. Apenas alguns quartos adiante, o corredor se abre um pequeno dormitório. A primeira pessoa que vejo é Charlie, com as pernas cruzadas sobre a cama lendo um livro. Ele levanta os olhos e, no momento em que me vê, seus olhos se enchem de alívio. Brooke, ele diz, botando o livro de lado, levantando-se da cama e vindo em minha direção. Um movimento do outro lado do dormitório chama a atenção. Bem emerge da luz brilhante do amanhecer. Lágrimas brilham em seus olhos. Ao lado dele, vejo uma pequena figura, a de Bree, com Penélope, uma chihuahua de um olho só em seus braços. Bree começa a soluçar de alegria. Não posso evitar. As lágrimas brotam dos meus olhos, que também vejo em todos os outros. Nós quatro caímos no abraço. Conseguimos, realmente conseguimos. Depois de tudo que passamos, finalmente tudo acabou. Enquanto me agarra Charlie, Ben e Bree, deixo as lágrimas me consumirem, derramando catarticamente, percebendo que é a primeira vez que choro desde que a guerra começou. Todos nós temos uma cura pela frente. Pela primeira vez acredito que teremos a oportunidade de chorar. Porque é possível que tenhamos conseguido, mas não os outros. Rose, Flo, Logan. Nossas lágrimas não são apenas de alívio, mas de dor e culpa. Então percebo que o pesadelo horrível que tive ontem à noite é apenas o começo. Todos nós temos as mentes torturadas e traumatizadas. Todos nós suportamos mais do que qualquer um deveria suportar. De qualquer forma, nossa jornada não acabou. Ela apenas começou. 2. Nosso abraço é interrompido por uma leve batidinha no meu ombro. Eu me afasto dos outros e me viro para olhar para trás. O General Rice está ali rígido. Sua expressão me revela que nossa efusão de emoções a deixou desconfortável. Meu pai era assim, sempre me ensinando a não chorar e a suportar tudo. Agora que vocês estão juntos novamente, ela diz, terei de levá-los ao comandante. Cabe a ele tomar decisão final. Decisão final sobre o quê? Pergunto confuso. Sem emoção, é como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. O general disse, decidi se vocês podem ficar. Meu estômago se revira com suas palavras, com a repetida expressão de que poderíamos ser forçados a ir embora. Fui um idiota para assumir que essa nossa estadia em Fort Knox era automática. É claro que nós não aceitaríamos ir assim tão facilmente. A mão de Ben alcança meu braço e o aperta, e eu percebo que ele deve estar pensando mesmo. Da mesma forma, Bri agarra o tecido do meu vestido e tosse ansiosamente com seu punho, enquanto Charlie me olha com os olhos abertos e aterrorizados. Penélope geme de angústia. Nenhum de nós quer sair de novo. Nenhum de nós pode deixar esse lugar agora que o vimos. Até a ideia disso é cruel demais. Uma enfermeira atendendo alguém no outro extremo do dormitório olha e franze a testa para o General Rice. Meus pacientes estão ainda fracos, ela diz, apontando para o meu soro. Precisam descansar alguns dias. Mandá-los de volta assim seria uma sentença de morte. Seria uma sentença de morte em qualquer estado, penso. Quase assim que ela diz, imediatamente me dou conta de que todas as dores e desconfortos do meu corpo voltam. A adrenalina me encosta viva. A adrenalina me encontra viva e a salvo.
de reencontrar os meus amigos e minha irmã. Foi a única coisa que me sustentou até agora. Ao lembrar de tudo que o meu corpo passou, a dor volta. Então morrerão, responde o General Rice. A General Rice com firmeza e naturalidade. A decisão cabe ao comandante. Eu sigo as ordens do comandante. Você segue as minhas. A enfermeira desvia o olhar e imediatamente obedece. E a general, sem olhar, sem outra palavra, gira os calcanhares e sai. Todos nós olhamos com ansiedade e então, empurrados pelos soldados, seguimos o general, ladeado por seus soldados igualmente obedientes. É difícil de andar pelo corredor. Há dores em todos os meus músculos que eu nem sabia que existiam, e os meus ossos parecem ranger e estalar quando eu ando. Uma onda de dores agudas vem através do meu pescoço e coluna, fazendo-me estremecer. Além disso, estou absolutamente faminta. No entanto, não me sinto capaz de pedir comida. Preocupe-me que isso possa influenciar o General Rice ou o comandante. Fazê-los pensar que somos exigentes ou mimados não seria uma boa ideia. Se queremos sobreviver, devemos dar a melhor impressão possível. Ben continua me olhando com a expressão preocupada, e posso ver sua ansiedade, seu medo de que eles nos expulsem de Fort Knox e nos deixem valer por nós mesmos novamente. Compartilhe o seu medo. Não tenho certeza de que algum de nós, sobreviverá a isso outra vez. É como se eu estivesse me preparando todos os anos, armando-me de coragem para sobreviver nesse mundo, sabendo que não existe outra opção. Mas agora, vendo tudo isso, vendo que o que é possível, a ideia de voltar àquilo é insuportável. Chegamos ao final do corredor e quando o General Rice abre as duas portas duplas, a luz da manhã é tão brilhante que tenho que piscar. Enquanto os meus olhos se adaptam ao clarão, Fort Knox aparece diante de mim. É uma cidade em pleno funcionamento, cheia de gente, edifícios, caminhões militares, agitação, barulho e risadas. Nem consigo me lembrar da última vez que eu pensei e ouvi isso. Risos. Mal posso acreditar no que vejo. É a coisa mais bonita que eu já vi. A voz do general interrompe meu devaneio. Por aqui. Somos levados por uma calçada, passando por grupos de crianças por volta da idade de Charlie e Bree, brincando na rua. Não temos muitas crianças em Fort Knox, nos diz o general. As que estão aqui são educadas até os 14 anos. Depois, as classificamos de acordo com as suas habilidades e lhe atribuímos um trabalho. Bree olha para as crianças com olhos ansiosos. A perspectiva de 4 anos da escola é mais do que tentadora para ela. Aconchegada em seus braços, Penélope imediatamente percebe a mudança na emoção de Bree e lambe seu rosto. Que tipo de trabalho? Charlie pergunta, com curiosidade. Todos os tipos de trabalho são necessários para manter essa cidade em funcionamento. Temos agricultores, pescadores, caçadores, construtores, alfaiates e também tem tarefas mais administrativas, como distribuir rações e manter registros. Também temos profissionais, professores, soldados, médicos e enfermeiras. À medida que somos conduzidos pela cidade, fico cada vez mais impressionado com o que vejo. Fort Knox funciona com energia solar. Todos os edifícios têm um andar de altura, para não serem visíveis de longe e nem chamarem atenção. A maioria deles tem grama nos telhados, algo que o general explica que serve tanto para o isolamento como a camuflagem, e os galhos das árvores estão o cobrindo. Enquanto passeamos, a luz solar se torna mais quente e brilhante, e o general explica a história do local. Parecia surgir de uma combinação de destino, acaso e muita sorte. Já havia uma série de bases militares ao longo do poderoso rio Richelieu. Devido à sua localização geográfica em torno da Nova Inglaterra e a Nova França, o rio havia sido uma via clava nas guerras francesas e iroquesas do século XVII e mais tarde as batalhas franco-inglesas do século XVIII. Devido à sua rica história militar, aqueles que, como o Coronel Rice, se opuseram à iminente Guerra Civil Americana, sentiram-se atraídos por ele e o ajudaram a transformar essa zona numa zona segura para desertores. O segundo golpe de sorte foi que o rio afluía
das distantes montanhas verdes que emergiam do Vermont. Quando a guerra finalmente estourou em Nova York, as montanhas protegeram o forte dos ventos portadores de radiação nuclear. Enquanto o restante da população sucumbiu à radiação e à doença que resultou nas biovítimas, o pessoal militar, escondido em Fort Knox, estava protegido. Ao mesmo tempo, a boa fonte de água corrente limpa proporcionou uma grande qualidade de peixes, de modo que quando as rotas de abastecimento foram bloqueadas, as pontes foram explodidas e as aldeias arrasadas, as pessoas do forte sobreviveram. As guerras que foram desencadeadas nesse lugar tiveram outro resultado improvável. Como a maioria das vilas locais foram arrasadas, as florestas ao redor tiveram a oportunidade de crescer. Logo, uma espessa barreira de árvores perenes cercou o Fort Knox, reduzindo suas chances de serem encontradas a praticamente zero, enquanto fornecia lenha para o fogo e caça para alimentação. Quando o som das bombas parou e os residentes do forte souberam que a guerra havia terminado, enviaram exploradores e rapidamente perceberam que a raça humana havia se aniquilado. Depois disso, isolaram-se completamente e se puseram a trabalhar para expandir o forte em uma cidade e a reconstruir a civilização do zero. Quando o general Rice termina sua história, estou maravilhado com ela. Sua tranquilidade e rigidez militar me lembra meu pai. Enquanto caminhamos, não posso deixar de me sentir sobrecarregado por cada pequeno detalhe. Faz tanto tempo desde que vi a civilização. É como voltar no tempo. Melhor até. É como entrar num sonho se tornando realidade. As pessoas que circulam ao meu redor parecem saudáveis e bem cuidadas. Nenhuma delas passou fome. Nenhuma delas tem que lutar até a morte. São apenas pessoas normais, como as que costumavam povoar a terra. O pensamento faz com que o rio se forme. O pensamento faz com que um nó se forme na minha garganta. É possível recomeçar? Posso dizer que os outros estão tão sobrecarregados quanto eu. Bree e Charlie permanecem juntos, um do lado do outro, olhando ao redor com admiração. Ambos estão claramente emocionados e felizes por estar em Fort Knox, mas também ansiosos com a ideia de que tudo isso pode ser tirado de nós. Ben do outro lado parece um pouco atordoado. Não posso culpá-lo. Sair do nosso mundo brutal e entrar nesse é bem desorientador. Ele anda devagar, quase como se estivesse em transe, e seus olhos vasculham furtivamente de um lado para o outro, tentando assimilar tudo. Enquanto ando, percebo que é mais do que ele está sobrecarregado. É como se o meu corpo só pudesse me revelar como exausto eu estava, assim que me senti segura. A mente de Ben, tenho certeza, está lhe revelando tudo o que lhe aconteceu. A morte do seu irmão, a luta na arena, cada experiência de quase morte. Quase posso ver sua mente ocupada com pensamentos enquanto examina suas memórias. Já vi pessoas sofrendo de estresse pós-traumático e seu rosto tem a mesma expressão que ele tinha. Não posso deixar de esperar que sua aparência não atrapalhe as nossas chances de sermos aceitos aqui. Logo saímos da rua principal e caminhamos por caminhões menores e sinuosos que levam através da floresta. Dessa vez é Charlie quem começa a ficar para trás, andando um pouco atrás do resto de nós. Diminuo o ritmo e para ao seu lado. Que foi? Ele me olha com olhos aterrorizados. E se for uma armadilha? Ele diz em voz baixa. E se eles nos levarem para outra arena? Sua pergunta me faz questionar se eu estou sendo confiante demais. Penso no homem que roubou nossos suprimentos quando fugimos dos traficantes de escravos. Eu confiei nele e estava errada. Mas dessa vez é diferente. Não há como Logan ter nos direcionado para o perigo. Coloquei meu braço em volta do ombro de Charlie. Estamos seguros agora. Explico a ele. Você não precisa mais ter medo. Mas à medida que avançamos, a copas das árvores se adensam sobre nós, bloqueando a luz do dia e fazendo com que as sombras escuras amontoem ao nosso redor. Algo em caminhar por esta longa
e escura trilha me faz lembrar as arenas, de caminhar por aqueles corredores, sobretudo, sabendo que a morte horrível e dolorosa era tudo que nos esperava. Posso sentir meu coração bater e começar a martelar no meu peito. O céu fica cada vez mais escuro à medida que avançamos. Bri nota que algo está errado, porque ela se aconchega mais em mim. Você está suando? Diz ela. Estou. Toco na sua testa e descubro que estou coberto de um suor frio. Você está bem? Acrescenta Bri, mas sua voz é estranha, distorcida, como se viesse de outro mundo. De repente, há uma mão em meu braço, e eu grito, quando vejo a mão negra e enrugada de Rose agarrando o meu braço. Recuo empurrado para longe, arranhando sua mão com as minhas unhas. Então, de repente, o pânico passou. Volto ao presente e percebo que não era a mão de Rose sobre mim, era a de Ben. Ele está segurando contra o meu peito, e os arranhões profundos percorrem por toda a sua extensão. Ele me olha com uma expressão de pura angústia, enquanto Penélope late de aflição. Os soldados ao nosso redor desviam educadamente o olhar. Olho para Bri e Charlie, meu coração batendo forte. Desculpe, gaguejo. Pensei, é só... As minhas palavras desaparecem. Talvez devesse te levar de volta ao hospital, sugere Ben com a voz suave e persuasiva. Estou bem, eu digo com severidade, franzindo a testa para as expressões preocupadas. Eu pensei que eu vi algo. Só isso. Não é grande coisa. Vamos. Sigo em frente liderando o grupo, tentando recuperar um pouco do meu senso de identidade. Não sou o tipo de pessoa que desaba diante da adversidade, e não estou prestes a me tornar o tipo de pessoa que é obcecada pelo passado. No entanto, enquanto continuo andando, não tenho tanta certeza de que posso deixar o passado para trás. Viramos uma curva e vejo o edifício abaixo e atarrancado que deve abrigar o escritório do comandante. Me preparo com o coração acelerado enquanto caminhamos. O resultado dessa reunião, eu sei, determinará se nós vivemos ou se nós morreremos.